Convido os irmãos para que abram agora as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos 19 até o de número 24, para a nossa meditação nesta noite. João capítulo 4, 19 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos edifica. Queremos meditar sobre esse texto da sua palavra. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua mensagem, gravá-la em nossas mentes e corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Verdadeiros adoradores. Quando nós assistimos noticiários na TV, ouvimos no rádio, lemos artigos, posts nas redes sociais, em outros meios de comunicação, nós podemos perceber quão rapidamente a sociedade vem se degradando moralmente. Às vezes até nos assombramos ao contemplarmos tanta degradação em todos os lugares, em todos os meios da sociedade. Nós vemos essa degradação moral. Eu tenho pontuado isso aqui algumas vezes, e apesar de que isso é evidente para algumas pessoas, há outras pessoas que isso passa despercebido, encaram esse status quo, essa situação atual como algo natural. Alguns eventos que são tremendamente ofensivos para a maioria da sociedade que se diz cristã e preza a família, preza a moral, preza os bons costumes, preza a Deus. São vistos por muitos como algo banal. E o pior, muitas vezes aceitas por essas pessoas como se fosse algo a ser praticado. Nós vemos as pessoas agindo medrosamente, covardemente, politicamente, atitudes mais políticas do que sensatas, mais permissivas do que regidas por uma moral judaico-cristã orientada pela Bíblia. Não se pode mais contestar, não se pode mais orientar alguém
pelo caminho que deve seguir, porque essa atitude é considerada como uma atitude de censura, uma atitude ofensiva. Até mesmo repreendem os pais quando orientam os seus filhos, contrário à orientação. As escolas orientam contrariamente a respeitarem os pais e as mães. Fazem apologia à desobediência e recebem o troco ali mesmo. Porque aquilo que eles ensinam, eles sentem na própria pele a resposta. Se alguém se encoleriza, fica nervoso, irritado, defendendo o correto, defendendo o sensato, defendendo o que é bom para a maioria da sociedade, é taxado de arrogante, de inflexível, de estúpido e algumas outras qualificações mais duras. Qualquer manifestação mais vigorosa se dissolve diante deste paredão de indiferença em que vivemos. Alguém já disse que esse é o retrato de tempos fracos, cínicos, de conformismo, satisfação e indiferença. Tempo de mimimis. Tudo é mimimi para cá, mimimi para lá, não é verdade? E isso tem afetado até mesmo as igrejas no tocante ao culto que prestam a Deus. Algumas transformações vêm ocorrendo na maneira de cultuar ao nosso Deus, que foge à maneira requerida por Ele mesmo para isso e conforme Ele ensina na sua palavra. Mas nós vamos aceitando, vamos nos amoldando, vamos nos conformando com o mundo e nada fazemos para resgatar a verdadeira adoração. Exatamente o oposto do que requer a palavra de Deus. Vamos ver Romanos 12, 1 e 2, o que nos diz a palavra de Deus, escrita inspiradamente por Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O ser humano é o único ser criado por Deus, capaz de apresentar diante de Deus um culto racional, um culto com inteligência, sabendo o que está fazendo. E é isso que a palavra de Deus requer, que nós façamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com um culto racional. E ele continua dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que tenham experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a orientação que nós temos na palavra de Deus para cultuá-lo. Não é só nos cultos, nas igrejas, que essas mudanças vêm ocorrendo, mas até nos cultos individuais, como reflexo daqueles cultos públicos. Porque, meus irmãos, hoje é regra que o culto seja antropocêntrico, centrado no homem, para agradar o homem, para satisfazer o homem, para o homem sair feliz, alegre daquele culto. É verdade, nós devemos sair alegres do culto, mas não por causa de um culto ser feito para nossa satisfação, centrado em nós.
Devemos sair alegre porque o culto foi espiritual, porque o culto foi um culto voltado para a adoração ao Deus único e verdadeiro. Isso deve alegrar o coração do crente, e não um culto, muitas vezes, que é um show. Um show como qualquer outro show mundano, com jogo de luzes, com muito barulho, muito som, muita pulação, muito entusiasmo, muita expressão corporal e pouquíssima espiritualidade, pouquíssima adoração verdadeira, pouquíssima palavra de Deus. É com essa preocupação, meus irmãos, com o culto que devemos prestar a Deus, que eu gostaria de meditar por alguns minutos com os irmãos sobre esse tema dos verdadeiros adoradores. No texto que nós lemos, falamos sobre o famoso encontro em Sicar. É o primeiro ponto aqui que queremos destacar. No texto que nós lemos, Jesus saiu de Jerusalém indo para a Galiléia e passou por Samaria, que não era uma rota normal dos judeus. Normalmente eles faziam a volta por Decápolis para evitar passar por Samaria e para atingirem a Galiléia, mas Jesus quis passar por ali diretamente, passando por aquela cidade onde os judeus não se davam com os samaritanos. E ali nós vemos o famoso encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Talvez passou por ali porque estava com pressa de chegar à Galiléia, querendo sair rápido da presença dos fariseus que queriam confrontá-lo, prendê-lo e até matá-lo, mas não era chegada a hora ainda. E Jesus então passa por ali. Versículos 6 e 7, nós vemos que assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A partir desse simples pedido de Jesus, desenvolve-se um diálogo profundo e revelador entre Jesus e a mulher de Samaria. Depois de pedir água do poço, Jesus oferece água da vida. A água da vida aqui é virtualmente vinculada com Jesus. Jesus, a fonte da água viva. É uma expressão comum para águas correntes, para fontes de água, diferente da água parada de uma cisterna ou de um poço. Mas a mulher não entendeu o que Jesus estava tentando lhe dizer. Ela pergunta sobre a água mágica que Jesus tem, para que ela não tivesse que ir diariamente ao poço para buscar água, aquela água comum que ela se abastecia. Isto e o fato de Jesus mandá-la chamar o seu marido, e o que ele diz a seguir dá início ao diálogo registrado nesse texto que nós estamos analisando, dos versículos 19 a 24. Segundo ponto, vem a hora e é agora. Deus, em sua soberania, meus irmãos, estabeleceu decretos eternos, e esses decretos eternos devem ser observados, e serão observados, porque os decretos de Deus são infalíveis. Quando ele escolheu Abraão no início da formação do seu povo exclusivo, e esse povo sendo constituído em nação santa, com Moisés no deserto, culminou com o recebimento das leis divinas para a vida deste povo. Nós vemos os decretos de Deus firmando-se por toda a história e consolidando-se em Cristo Jesus. Naquele dia, em Samaria, Jesus confirma com suas palavras para a samaritana
a espiritualidade de Deus. E como este Deus quer ser adorado por aqueles que Ele mesmo escolhe para serem seus adoradores. De Jesus, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, como nós acabamos de cantar, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez está aqui registrada a capacidade dos adoradores de Deus adorarem racionalmente, em verdade, sabendo o que estão fazendo, sabendo o Deus a quem estão adorando, e não de uma maneira mística, de uma maneira errada, supersticiosa, mas de uma maneira espiritual e verdadeira, como Deus requer de nós. E nessa estrutura nós vemos a colocação temporal de Jesus Cristo, quando Ele diz, vem a hora, e é agora. Ou seja, já chegou, é agora. O tempo já chegou. Diz respeito ao próprio Cristo que ali estava. O próprio Cristo, o Redentor e o Salvador da humanidade. A adoração a Deus da forma que era feita tradicionalmente pelos judeus, no templo em Jerusalém, estava para terminar com a morte e a ressurreição de Cristo. Mas já podia, desde aquela hora, ser feita de uma nova maneira, porque Cristo já estava ali. E qual é a nova maneira? Jesus mesmo ensina, Ele diz, nem neste monte, nem em Jerusalém adoradores o Pai, mas em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores, quem são? Outra afirmação é sobre isso, que o Pai requer verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito, ou seja, adorar espiritualmente, adorar em verdade, adorar verdadeiramente. Mas não são duas classes diferentes de adoração, meus irmãos, mas dois aspectos da mesma adoração. Adorar espiritualmente é o oposto dos falsos rituais externos que pertencem à carne. Em vez disso, é prestar a Deus uma homenagem de uma mente iluminada e um coração amoroso, afetuoso, que ama a pessoa a quem adora. Adorá-lo verdadeiramente é adorá-lo de acordo com a verdade, de um modo ajustado à sua revelação, feita por Ele mesmo em sua palavra. E sem dúvida isso servia para transmitir a força do adorar verdadeiramente, não em fingimento, mas sinceramente. Deus é Espírito, explica porque os adoradores devem adorá-lo em espírito. Se Ele é Espírito, Ele deve ser adorado em espírito. Pois Deus é Espírito e eles de tal maneira adoram que são obrigados a adorar em espírito e em verdade. De maneira profunda, de maneira íntima. Porque Deus não é apenas um Espírito entre outros, mas é um Espírito puro, um Espírito único, o Espírito Santo, a quem nós devemos a nossa adoração. O adorador verdadeiro tanto existe antes como depois de Cristo. O cerimonial, no entanto, o local próprio para adoração, deixa de ser o templo em Jerusalém e passa a ser agora
o coração do adorador. É o coração, o centro dos nossos sentimentos, que é o templo da adoração do verdadeiro adorador. Por isso, nós fomos feitos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo que habita em nós. E é nesse templo do nosso coração, do nosso interior, da nossa intimidade, que brota a adoração espiritual e a adoração verdadeira. E quando nós nos reunimos na casa de Deus, como seu povo, como a família de Deus, cada adorador individual passa a compor esta família de adoradores verdadeiros para que o culto seja agradável a Deus. A figura que é adorada por nós. Esse deve ser o culto que nós prestamos em espírito, em verdade, numa unidade de duas partes, espírito e verdadeiro. Jesus aqui não está condenando a antiga forma de adoração associada ao rito mosaico. Ele está profetizando que esses rituais seriam abandonados e são verdadeiros adoradores que o Pai procura. Meus irmãos, Deus não está preocupado com rituais. Ele está preocupado com cada um dos seus adoradores e como é a forma que esses adoradores o estão adorando. Deus procura os seus adoradores não pelo fato que eles sejam bons adoradores por esforço próprio, mas Ele procura seus adoradores para tornar os verdadeiros adoradores por sua palavra e por seu próprio Espírito. A adoração é íntima, invisível, e somente aqueles que têm sido regenerados por Deus, o Espírito, e justificado pela expiação de Deus, o Filho, podem adorar ao Deus Pai. Provérbios 15, 8 nos ensina que o sacrifício do ímpio é uma abominação ao Senhor, por isso somente os regenerados podem prestar culto a Deus. Para concluirmos, meus irmãos, a mensagem de que a hora estava próxima, de quando a missão de Cristo estaria completa, é a mensagem apresentada para a mulher samaritana, no versículo 23. Vem a hora e já chegou. Por isso, meus irmãos, esse significado estava dizendo que a hora já chegou para que a adoração verdadeira e espiritual fosse voltada para Deus de uma forma individual e íntima com Deus em espírito. O lugar da adoração não estaria mais vinculado ao templo em Jerusalém, ou ao templo no Monte Gerizim, ou restrito a qualquer lugar, mas seria feita no coração do adorador verdadeiro. E a afirmação seguinte do versículo 24 diz respeito à natureza de Deus e o seu atributo de espiritualidade. Sendo Deus Espírito, o que importa é que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Não mais, meus irmãos, a adoração simplesmente de ritual, não mais a adoração ligada à lei, mas a adoração binomial em espírito e em verdade. Arthur Pink declarou que a verdadeira e espiritual adoração é decoro, quietude, reverência, absorvendo o adorador com o próprio Deus. E o efeito é um coração calmo e um espírito de júbilo. Podemos afirmar então que a hora já chegou para os verdadeiros adoradores,
Cristo completou a sua obra redentora. Cristo foi morto, sepultado, ressurgiu dos mortos, está sentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Deus é Espírito, deve ser adorado individualmente, interiormente, independente do lugar físico, qualquer que seja este. Onde quer que estejamos, devemos estar voltados à adoração do nosso Deus. Somos adoradores escolhidos por Ele mesmo. Por isso, meus irmãos, cuidado com a sua vida pessoal, cuidado com o seu testemunho, cuidado com o seu falar, cuidado com o seu agir. Porque você, cada um de vocês, é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês, para que vocês possam ser verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Não precisam ir para o templo, não precisam ir para Jerusalém, muito menos. Isso não quer dizer que vocês não devam vir ao templo, não. Ao contrário, vocês devem vir ao templo, sim, para que vocês sejam fortalecidos, para que o Espírito seja fortalecido pela palavra de Deus aqui exposta e vocês possam ter firmeza e segurança no seu andar pelo mundo. Nós tivemos o encerramento da escola bíblica de férias, agora há pouco, na escola dominical, e foi, para mim, um sucesso. Parabéns a todos os organizadores, participantes. Foi lindo ver aquela porção de crianças, várias crianças, cantando, louvando, repetindo versículos de cor. Verdadeiros adoradores começam assim. E a palavra de Deus nos ensina que das crianças é o reino dos céus. E se nós não nos tornarmos como as crianças, não vamos entrar no reino dos céus. É isso que nos diz a palavra de Deus. Por isso devemos ser simples, objetivos, espirituais na adoração ao nosso Deus. Devemos adorar a Deus pela salvação que nos deu em Cristo Jesus, o Filho amado. Devemos adorar a Deus de todo tempo, todo lugar, com nossas vidas, em espírito, em verdade. Devemos adorar a Deus por todos os seus atributos. Cristo morreu, completou a sua obra, a ressuscitou e virá buscar os verdadeiros adoradores.